se tem uma coisa que o Botafogo ele tá mandando super bem, além do seu futebol, é a questão da SAF. O Botafogo hoje é a melhor SAF que foi feita. É a melhor SAF que foi feita, né? Você vê, o Botafogo foi lá todo endividado, o maior em dívida do Rio de Janeiro, muito maior do que o Vasco e o Fluminense, que estão mal financeiramente. Aí foi vendido praticamente a preço de banana, ali não foi uma venda muito alta. Foi vendido por um presidente, né, por John Textor. Ninguém sabia quem ele era. Era só um comprador que todo mundo ia pensar que ia ficar só ali nos bastidores. Como ele já tem o próprio Lyon, ia ficar mais no Lyon do que aqui. E aí ia depositar só uma grana pro Botafogo, só para ele se manter. Não ia ficar, né, não ia dar muito aqui no Brasil. E aí, tudo bem, essa era a expectativa que a gente tinha sobre ele, né? Aí passa a primeira temporada dele comandando a parte financeira do Botafogo. E logo de cara ele já chama um treinador desconhecido chamado Castro. Aí tudo bem, ninguém sabe quem ele é e como ele é o dono do clube, então. E aí esse treinador ele começou a desenvolver a equipe do Botafogo. Começou a desenvolver e aí começou a o quê? A brigar por título. Começou a brigar pelo título, a tá ali rente a rente com Palmeiras, tá ali disputando o título, até que esse treinador, que era a peça fundamental do clube, ele vai lá e vai embora. Foi embora. E ali todo aquele cenário que a gente possivelmente ia ver da primeira temporada de um clube ser SAF no Brasil dando certo, aquilo começa a desmoronar. O Botafogo deixa de ser líder, quase não consegue se classificar para essa Libertadores, e todo mundo zoa ele, né, de pipoca, que é um time que ficou por muito tempo na liderança e foi perdendo isso gradativamente. E aí nós vemos, nós terminamos uma temporada, né, que é a passada, de um Botafogo totalmente desmoronado, né, totalmente acabado psicologicamente, totalmente. E ali ninguém tinha esperança do Botafogo de hoje, ninguém tinha. E mais uma vez John Textor acerta no treinador que ele escolheu. Mais uma vez ele acerta, se tornando um cara muito mais presente no Botafogo do que no próprio Lyon. Traz esse treinador e até o momento ele estava indo e tal, o Botafogo estava indo bem até chegar no meio desse ano. O meio desse ano foi o divisor de águas da SAF do Botafogo, né? Porque as contratações que o John Textor fez foi crucial. 3 contratações que ele fez mudou o Botafogo. 3? Não, 4. Que foi a vinda do Luiz Henrique, a vinda do Almada, a vinda do Igor Jesus e a vinda do Savarino. A vinda deles foi crucial. Então, transformou o Botafogo no que ele é hoje. Também tem também que foi feito na temporada, nesse começo de temporada, Gregory,
né? O próprio os outros jogadores, né, que foi colocado, o próprio John, ninguém sabia quem era o John, né? Ninguém até hoje sabe quem é o Igor Jesus, de qual clube ele foi formado, da onde ele veio, aonde ele estava jogando. O próprio Almada estava lá no futebol dos Estados Unidos. O próprio Luiz Henrique, vindo da Europa, cabisbaixo, não fez uma boa temporada lá no Real Betis, estava voltando. O próprio Savarino nos Estados Unidos não estava tão bem assim. E ele, com a sua gestão, conseguiu trazer esses jogadores, entregar para esse técnico transformar eles em grandes jogadores, num timaço hoje. Então, quando você tem um presidente, né, que tem uma visão de jogo, é isso que acontece. E digo aqui, não preciso nem de SAF, porque isso aconteceu com 2 clubes que não são. Isso aconteceu com o Flamengo, que eles apostaram no Jorge Jesus. E isso aconteceu com o Palmeiras, que apostou no Abel. Você vê, esses 3 treinadores têm em comum o seguinte: na Europa eles não são nada, e aqui eles conseguiram o seu legado. Eles conseguiram. E a SAF do Botafogo, né, o John Textor, transformou o Botafogo hoje no modelo a ser seguido de SAF. Isso é um tapa na cara do próprio Vasco. O Vasco, ele vendeu também a sua SAF a preço de banana, mas vendeu para uma empresa, não vestiu tanta camisa do clube. Ficou mais lá nos Estados Unidos, mais lá mais lá na empresa do que aqui. Tava entrando em conflito com o presidente, né? E a própria gestão da empresa responsável pelo Vasco. Então eram 2 cabeças distintas. E olha hoje como o Vasco tá. Se não fosse pelo treinador dele, que já foi demitido, certamente o Vasco hoje estaria na Série B. É um modelo de SAF que deu errado. Deu muito errado. Tem uma possibilidade de dar certo agora com outro gestor? Pode acontecer. Mas o tipo de modelo de SAF muito ruim é do Vasco. Né? Um exemplo de uma SAF que ela não é nem tão ruim, mas não é tão boa, é a SAF do Bahia. A SAF do Bahia é um pouco meio complicada porque o dono dela, ele tem a melhor equipe, que é o Manchester City, né? E aí eles não ligam tanto assim para as outras SAFs. Tem uma na Espanha, outra na França. Não tem muita importância assim o Bahia na gestão deles, né? O Bahia é como se fosse mais um clube. A grande importância é o Manchester City para eles. Então todo o dinheiro que eles conseguem vai para o Manchester City, ou a prioridade é o Manchester City. E com relação ao Botafogo, o John Textor tem o Lyon. Só que o que faz o Botafogo estar nessa vantagem é que o futebol francês não é tão bom assim. O futebol francês não é tão bom, e não sendo tão bom, a importância para ele é o Botafogo. O Botafogo tá dando mais lucro, tá rendendo mais, é um bom time. Eu acredito que se tivesse um amistoso do Botafogo do Lyon, o Botafogo ia vencer fácil. Bem fácil. Porque o Lyon não tá lá essas coisas. Não tá tão bem. Então, a SAF do Botafogo é a SAF a ser seguida no futebol brasileiro. Né, a gente vê aí os clubes buscando se tornar SAF. Mas temos que ver qual tipo de SAF vai ser. Se o presidente ele vai estar enganjado como o John Textor, ele tá aqui no Botafogo, né? Ou se não vai ser como no Vasco, de um presidente que comprou e tá fora dos assuntos.
né, batendo a cabeça e entrando em choque com a diretoria, né? Então, a SAF hoje do Brasil, a melhor SAF, chama-se Botafogo. E é um exemplo para todos os clubes que querem ser SAF, a pensar melhor em qual tipo de sociedade anônima colocar. Se o presidente vai estar mais enganjado com o clube, se ele tem outros clubes, se é só esse clube que ele tem, porque vai depender muito desse empenho, né? Porque não é só o dinheiro, tem a ver também com o empenho e a energia que ele coloca nesse negócio dele, nessa empresa de futebol. Ele faz isso para dar certo. Então, antes de uma SAF, antes de do clube escolher ir para a SAF, tem que ser bem estudado. Tem que ser muito bem estudado. Então, o modelo a ser seguido é o modelo do Botafogo. Se tivermos mais presidentes, né, mais clubes, desculpe, tendo SAF, que venha a ser desse estilo do Botafogo. E tenho certeza que o clube que tiver uma postura de SAF assim, do próprio John Textor, ele vai ficar como Botafogo, vai arrebentar. Então é isso, gente. Valeu pelo vídeo. Não esquece de comentar, de dizer o que você acha sobre isso. Dizer se a Portuguesa, se o Vitória, se essas SAFs que a gente tem aí, elas, né, do que elas vão ser do futuro, se elas são boas, se elas são ruins. Deixa aí tua opinião abaixo. Também se inscreve no nosso canal e compartilha com todo mundo que você conhece. E valeu, gente. Até o próximo vídeo.